Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 10 de abril, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira nós temos movimentações bem próximas aí do 0 a 0, não temos uma direção única para as principais bolsas globais. Lembrando pessoal que hoje nós temos os mercados da Europa, Hong Kong e Austrália, eles que continuam fechados por conta do feriado da Páscoa, ou seja, o volume de negociações deve ser baixo para essa segunda-feira. E hoje a gente vai ter então as repercussões dos dados que foram divulgados na última sexta-feira, Sexta-feira Santa, relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll. Esses dados, pessoal, que indicaram um ritmo de criação de vagas de trabalho ainda saudável nos Estados Unidos, porém com uma redução no ritmo de crescimento em relação aos meses anteriores. A taxa de desemprego voltou a cair, porém os rendimentos médios reais apresentaram sinais de arrefecimento, ou seja, a inflação ela não foi repassada para os salários nos Estados Unidos, o que acaba aí tendo um tom um pouquinho mais positivo. Enfim, pessoal, acho que a conclusão que nós temos, diante das reações iniciais do mercado, é de um dado neutro. A gente ainda tem números que mostram um mercado de trabalho bastante aquecido nos Estados Unidos, em contrapartida, aqueles sinais de crescimento eles já começam a se enfraquecer. E assim, pessoal, acho que o foco dessa semana vai ficar por conta aí dos números de inflação, como o Core CPI, o Core do PCI, que serão divulgados aí nos próximos dias. Inclusive, a inflação dos Estados Unidos vai ser divulgada na próxima quarta-feira, dia 12 de abril. O cenário, por enquanto, continua dividido, em que parte dos investidores acreditam que o Banco Central norte-americano vai precisar ainda elevar a taxa de juros em 0,25%, e a outra metade ainda diz que haverá uma manutenção da taxa de juros com expectativa de que cortes aconteçam, inclusive em 2023, e obviamente que o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos vai depender das condições financeiras e de crédito. Então, por isso que é super importante o mercado continuar acompanhando os dados de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Beleza? Para essa semana, pessoal, além desse dado de inflação, né, o famoso CPI, a gente vai ter aí o início da temporada de balanços referente ao primeiro trimestre de 2023. A divulgação dos resultados do quarto tri e do primeiro, eles são muito próximos, tá? Então acaba gerando até mesmo essa confusão, porque mal a gente terminou a temporada passada, já começa aí a temporada de resultados do primeiro trimestre. Nessa semana aí, destaque para a próxima sexta-feira, em que a gente vai ter aí o JP Morgan, o Wells Fargo e o Citigroup divulgando os seus números referentes ao primeiro tri de 2023. Beleza? Pessoal, passando então aquele overview para vocês, antes da gente falar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Na China, a Bolsa de Xangai teve queda de 0,37, Hong Kong fechada por conta do feriado de Páscoa. Bolsa japonesa subindo 0,42. Bolsas europeias, como eu disse anteriormente, fechadas, sem negociação nesta segunda-feira. Futuros norte-americanos, S&P 0,05 de alta, Dow Jones 0,08 de alta, Nasdaq caindo 0,08. Vejam que são movimentações muito próximas do 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo quase 5%, mesmo assim, uma região super tranquila, 19,30 pontos. O dólar index DXY também no 0 a 0, 102,06. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, sem movimentação, a 3,38. Bitcoin subindo 1,5% a 28.300 dólares. E quando a gente olha aqui para a movimentação das commodities, o petróleo negociado em Nova York, subindo 0,10, ele que se mantém na faixa dos 80 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também se mantendo aí na faixa dos 85 dólares.
início de semana para o petróleo, né, com pouca variação, devido aí à falta de notícias, né? O mercado que continua acompanhando a decisão da OPEP+, da semana passada, na redução aí da produção de 1 milhão de barris por dia, até o final de 2023, e na ausência, né, de notícias, olhando também as expectativas macroeconômicas, o mercado de petróleo, por enquanto, segue de lado nesta segunda-feira. Importante dizer, pessoal, que tanto a OPEP+, quanto a Agência Internacional de Energia, elas devem divulgar nesta semana sua perspectiva mensal aí para a demanda de petróleo, o que deve servir de insumo, então, para novos posicionamentos relacionados aí aos investidores. Sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, sem cotação neste momento por conta do feriado, mas na China, pessoal, a gente teve aí os contratos futuros em Singapura subindo 1,38, os negócios à vista no porto de Qingdao subindo 1,18, em Dalian, que é a bolsa de futuros, queda de 1,83. Minério de ferro então sobe no mercado à vista em Singapura pela primeira vez em 7 sessões, depois aí da divulgação que os estoques de aço caíram em meio aí à recuperação e com o início da alta temporada de construção civil na China. Essas foram as últimas informações. Beleza? Bom, pessoal, então só para a gente fechar o noticiário internacional, não temos grandes novidades para esta segunda-feira. Parte das bolsas globais, principalmente Europa, fechadas por conta da continuidade do feriado de Páscoa e mercados repercutindo os dados do payroll da última sexta-feira, como foram dados mistos, segue o jogo, segue na mesma. Mercado então agora olhando para frente, esperando os dados de inflação nos Estados Unidos, se eu não me engano vai ser divulgado na próxima quarta-feira, e do início da temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2023, destaque para os grandes bancos que divulgam seus números na próxima sexta-feira. Maravilha? Sobre o Brasil, acho que o destaque ficou aí por conta da notícia em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que quer Gabriel Galípolo para a presidência aí do Banco Central quando o mandato aí do Roberto Campos Neto terminar em dezembro de 2024. Essa informação aí foi dita aí pelo jornal O Globo, sem explicação de como ele obteve essa informação. Segundo o jornal, também uma das possibilidades é de indicar Galípolo para uma das vagas que vão abrir na diretoria do BC já em dezembro de 2023. O objetivo disso, pessoal, é que esses escolhidos defendam os interesses aí do governo. A gente vem acompanhando aí uma queda de braço entre governo e Banco Central por conta aí da taxa de juros. Então, o objetivo desse atual governo é de cada vez mais colocar pessoas que sigam aí as mesmas diretrizes, que pensem como o governo pensa. Se isso é certo, isso é errado, aí já é uma outra questão. Beleza? Então vamos continuar acompanhando. Mercado que, apesar da divulgação do arcabouço fiscal nas últimas semanas, ainda precisa de muito mais informação para ter aí digamos, uma visão, uma perspectiva melhor sobre o que pode ser o futuro do Brasil. A princípio, essa visão ainda segue bastante negativa. Sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, de acordo com o Globo, há a expectativa de que as Americanas e os seus bancos credores possam fechar um acordo ainda nesta semana ou na próxima. Essas negociações prevêem, então, que os acionistas maiores realizem um aporte imediato de 10 bilhões de reais e garantam mais 2 bilhões nos próximos anos, sob algumas condições. Além disso, o Globo também trouxe que o grupo JF, ele que controla a JBS, estaria disposto a comprar a Braskem e conta aí com o apoio de alguns bancos para concretizar este negócio. Representantes da JF que estiveram reunidos na semana passada na sede do Itaú para tratar deste negócio. E, pessoal, por fim, diante das mudanças que foram promovidas pelos decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento, isso acabou causando um racha, né, na ESB. E isso fez com que tanto a Sabesp quanto a Copasa elas anunciassem a sua desfiliação da entidade. A Sabesp que considera que hoje a posição da AESB é uma de política e prejudica aí a segurança jurídica do setor. A Sabesp, inclusive, que anunciou que vai provavelmente hoje vai assinar o contrato com o International Finance Corporation, IFC, que é uma agência vinculada ao Banco Mundial,
com o objetivo de assessorá-la nos estudos para sua desestatização. Essas notícias, pessoal, fizeram com que na sexta-feira o setor de utilities, né, de saneamento básico, tivesse destaque positivo nessa expectativa de um avanço aí na agenda de privatização de ambas as companhias, principalmente a Sabesp. Beleza? Então, pessoal, aqui no Brasil, um pouquinho mais do mesmo, commodities, um leve viés positivo, falta aí de algumas bolsas globais também acaba impactando, e vamos ver como que segue repercutindo, então, o noticiário envolvendo as questões políticas que vão ditar aí o rumo dos negócios aqui no Brasil. Por enquanto, pessoal, acredito, né, olhando para as forças que nós temos hoje, de um pregão aí de baixa volatilidade, difícil dizer alguma movimentação, vai depender muito aí do apetite aí por parte do investidor, mas acredito que seguindo as movimentações internacionais, o mercado vai continuar então em compasso de espera, né, até o dado de inflação que vai ser divulgado na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.